Eu não quis gravar, eu não queria botar no meu Olá, disco turma, porque tudo eu bem? achava o seguinte, eu nunca tinha A gente cantado está nessa passando música, aqui eu não sou do Nordeste. apenas um Eu comentário achava que rápido seria uma para a apropriação gente indébita. discutir, não é nem É, discussão, até que o Gonzaguinha me é acerca convenceu que não do era. filme, da cinebiografia, assim dizendo, de Ney Matogrosso, o cantor Ney Matogrosso, vocês conhecem, né? Eu não estou aqui com nenhum script, nenhum texto, Então algo do tava lá a tipo. música gravada, E pronta, e para eu não quem tem deixava entrar no acompanhado os disco. nossos Até que o conteúdos, para a Gonzaguinha, que é a galera que já gravadora, faz eu disse, os Gonzaguinha, ouve nossos isso aqui e você me mini diz o que que cursos, você acha disso. seminários, participação em outras atividades, eu sou uma pessoa natural. Então, no tocante à área da psicanálise, a nós profissionais desta área, eu pude assistir nesse final de semana, dia 6 de julho de 2026, a cinebiografia de Ney Eu acho que Matogrosso, eu uma fazendo produção isso legal, teria uma pelo outra Jesuíta conotação, mas eu Barbosa, não é entendi esse o o que nome que do foi. artista? Imagina, homem com H e coisa, Extraordinário. começou assim. Ele já vi algumas atuações dele em novela, um bom ator, né? Ele como já vi alguma coisa dele também sobre pessoa, né? A pessoa do ator, do profissional. Já teve até envolvido em algumas questões de Jesuíta é ele. polêmicas no tocante à opinião, mas isso aí E eu acho que eu só vou é de perceber cada a Jesus pessoa, quando a coisa é a estiver bem democracia, né? resolvida. Mas Não vou estar referente lá, ao as artista, pessoas verem, né? ele é O preço que eu extraordinário e pago. caiu bem o papel do jesuíta, de Ney a ele. E começa, recentemente até foi ventilado nas redes sociais um vídeo em que Ney aparece comentando como foi essa convivência com o pai, uma infância que ele teve e não teve. Como? Até durante o filme, quando ele se relaciona com uma pessoa até aparentemente mais velha que ele, um cara que era completamente frustrado, dá pra ver na cena, ele diz que ele nunca foi criança, nem quando ele foi. O que ele quer dizer? Lhe roubaram a infância. Assim como foi roubada a infância de Michael Jackson, e de tantos outros, e de tantos outros Em anônimos, de princípio vai ficar tantos outros Neys Mato claro que Grosso nunca pelo vão país. caber a minha Entendeu? vida inteira, mas E a intenção isso é é passar. chamativo, é interessante trazer para o contemporâneo, Se bem que nem tudo é porque possível, né? A vida esse sempre tem roubo, esse uma meia roubar, hora, 2 horas. hoje ele. E também vamos ao passado, né? Ele fere o psicológico, ele fere a essência moral. E aí a gente vai para a topografia, para a tópica do Freud e de ego superego. Que superego é esse? Que valores são esses? Eu fiz um comentário, um vídeo meu no Instagram, lá no Movimento Sou Freud. Que valores são esses? São valores que a sociedade nos quer colocar? São valores que a sociedade quer enfiar goela abaixo? São valores, teoricamente, são valores, né, da sociedade, dos nossos pais, da convivência, da família, dos amigos, são valores, né? É a regência moral que eu chamo. Outros profissionais, outras pessoas já têm um olhar diferente do superego, mas a essência é a mesma. A teoria, a coisa é a mesma, entendeu? Essa regência. Então ele não teve, mas ele teve, e eu vou dizer por quê. Vocês entenderam aqui? Quando ele disse que não teve infância, e até quando ele teve infância, ele foi criança, mas ele foi lhe roubado a infância. Um pai agressor, um pai que via que a criança tinha uma tendência, né, da sua questão da sexualidade. Eu não tenho a fundo um pouco da história do Eu não Ney, quis gravar, eu não queria botar da no meu questão, eu disco acompanho muita porque eu entrevista achava o dele seguinte, eu como nunca tinha infância, né, mas cantado um ele forró, nada para porque ele eu não foi sou do fácil, Nordeste. Eu né? achava que Não foi seria fácil. uma apropriação Mas indébita. aí É, ele, até que o ao Gonzaguinha me crescer, convenceu que não era. tudo do pai, todas as brigas, e tanto que ele fala isso quando ele se relaciona com essa pessoa, né? Ele diz, não, era muita briga, muita coisa e tal. Ele fala isso quando ele vai pro Então exército. tava lá a música gravada, Ele pronta, vai e pro eu não exército. deixava entrar no disco. Até que o Inclusive Gonzaguinha, que é a até gravadora, um colega, eu disse, aliás, é Gonzaguinha, ouve aeronáutica, isso né? aqui e você me Um diz o colega da que que você aeronáutica se acha disso. apaixona por ele, dá pra ver, né? Convida ele pra ir, embora com ele pra Brasília, mas ele não quis, né?
Aliás, para o Espírito Santo, né? E ele não quis ir. Diz lá na cinebiografia. Assista, se vocês não assistiram, assistam. Por favor. E você vai ter uma noção mais sobre personalidade, sobre essência, sobre caráter. Entendeu? Porque ninguém é perfeito. Eu acho que a história do Ney é uma história de 1950 que atravessa uma década sombria. Ele chega ao estrelato, ele traz uma coisa que as pessoas diziam, meu Deus, né? Era só ele e Cazuza. Tanto que o filme também mostra o relacionamento dele com Cazuza. Eu tô aqui dando um pequeno spoiler. Mas vocês sabem, sim, né? Ele, inclusive, esteve ao lado de Cazuza no leito de Cazuza, né? Quando da descoberta da doença, do vírus HIV. Recentemente esteve aí com a Lucinha, né? Também, a mãe do Cazuza. Se encontraram, acho que foi numa premiere, né? No lançamento da cinebiografia, né? Muito lindo. E o Cazuza ficou durante um tempo magoado, porque no filme, aliás, o Ney, porque no filme de Cazuza não foi falado do relacionamento dele, né, com o Cazuza. Ele faz questão de dizer que o Cazuza foi o amor da vida dele. É muito linda a história do Ney Matogrosso, né? Eu sou fã desse cara, é um monstro extraordinário, sabe? Ele atravessou preconceitos. E ele é um cara que ele não passa pano pra ninguém. Ele não passa pano se o cara é de direita ou de esquerda. Ele não passa pano porque ele é gay, porque tem que ser assim, porque tem que ser do jeito que ele acha que tem que ser. Não é isso, sabe? Direitos conquistados, direitos erguidos. É diferente. É aquela coisa de liberdade diferente de libertinagem. Então, essa questão dele roubar da infância, por conta do pai e tudo, autoritarismo, e ele acabou, nessa juventude, se encontrando. Porque ele acabou também fazendo o aeronáutica e foi um cara exemplar, foi um aluno exemplar. E o pai também era, né? Das Forças Aéreas. O pai era militar, ele não perdoou o pai. Aliás, eu não posso dizer nem que ele perdoou. Mas a convivência foi terrível, mas no leito de morte eles se encontraram, né? E o Ney, acredito que as dores, as cicatrizes, fez ele amadurecer e entender muita coisa. É muito interessante isso. E outro ponto é que eu entendo, a psicanálise é isso, ela faz nos mergulhar, e se ela volta a esse eu, e que eu é esse, qual é esse outro eu, e que eu vejo o outro em mim, esse cara era o pai dele, ele era o próprio pai, queira ou não, inconscientemente, latentemente. Alguém pode ter uma percepção diferente da minha, mas eu trago aqui esse recorte do pai do Ney, da pessoa do Ney no pai. Ele se viu no pai, ele se vê, ele era de personalidade forte. Aqui entra até um aspecto até biológico, genético, tudo bem. A mãe que a todo custo protegia aquela criança e tal, né? E até mesmo quando ele já estava aos 18 anos de idade, que ainda não tinha se relacionado afetivamente com a pessoa, né? E ele não gostava de abusos, porque ele sofreu abusos psicológicos, físicos, quando ele tinha a mesma personalidade de seu pai. Porém, ele era cheio de afeto, mas ele queria afeto porque ele não teve afeto. Né? Ele não teve essa biafetividade, e que ele buscou também em outra pessoa. Né? E a psicanálise é isso, ela é esse oceano que a gente vai mergulhando, a gente está aqui com o nosso barquinho, de repente vamos indo aqui, depois começa aquelas ondas, né? Eu comparo a psicanálise como esse oceano. E quando a gente olha, ainda estando em terra firme, a adentrar, antes que a gente chama do raso, a gente vê aquela linha do fim. Mas quando você vai indo, ao adentrar no oceano, você não vê o fim. Então é isso, a psicanálise é esse oceano, não tem fim, gente. Tá bom. Depois o mar vem bravo, que é que no linguajar do interior nós chamamos de brabo, né? O negócio ficou brabo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha percepção. Pesquisem mais sobre o Ney Matogrosso, assistam a cinebiografia, tragam recortes
Isso aqui foi apenas um complemento, uma participação trazendo, e o filme encerra com ele no palco na sua última apresentação em 2024, com mais de 70 anos de idade, vibrando no palco, mostrando que é gente e que conquistou por ser livre.